Olá, turminha, tudo bom com vocês? A nossa aula hoje vai ser de História e o nosso assunto hoje vai ser Cultura Africana e Comunidade Afrodescendentes. Olha só, gente, o continente africano sempre foi um continente que as pessoas sempre iam lá para pegar escravos. Só que a escravidão lá, gente, começou lentamente, né? Por quê? Porque as pessoas que perdiam as lutas, as pessoas que eram endividadas e as pessoas que tinham problema com justiça era que se tornavam escravos na época. Mas, com o desenrolar do tempo, com o passar do tempo, então o que aconteceu? A escravidão ficou mais, teve mais lucro, então eles começaram a escravizar os escravos, né, com mais frequências. Então isso fez com que aumentasse o número de escravos, tá certo? Então os escravos, gente, saíam lá da África, vinham em navios negreiros, né, em mal condições. Muitos morriam lá dentro, morriam de gripe, morriam de disenteria e morriam principalmente de banzo. Mas o que é um banzo? Banzo, gente, era a doença que os africanos tinham. Por quê? Porque eles se sentiam deprimidos, eles ficavam em depressão. Por quê? Porque sentiam saudade da família, saudade dos filhos, saudade da esposa, porque eles se viam separar, né? Eles eram separados. Então eles contavam ali, então eles terminavam adoecendo de tristeza. Então banzo era uma tristeza muito grande que eles sentiam dentro do peito deles. Eles terminavam morrendo, certo? Então, quando começou mesmo a escravidão, o povo dos índios, eles eram comercializados através do escambo, através de trocas. Então, eles eram trocados por quê? Por faca, eles eram trocados por flechas, por espadas, por faca, por pólvora, garrafa. Então, qualquer coisa, eles trocavam. Para quê? Para que ele pudesse o quê? Ser escravizado. E os africanos, eles não estavam contentes com isso. Então eles começaram a procurar suas melhoras. Então eles fugiam, eles eram caçados, né? Então eles se refugiavam numa comunidade afrodescendentes, né? Que era das origens deles. Então eles iam para lá, e o local chamava Quilombo, né? Então eles fugiam para lá. Mas mesmo assim eles eram perseguidos. E quando eles eram presos, eles eram maltratados, eles eram acorrentados, eles levavam pisa, né? Eram amarrados em troncos. Então eles sofreram bastante, né? Então tudo que a gente tem hoje, a nossa cultura é baseada em quê? Na cultura africana, né? Nossos costumes, nossas comidas, né? Muitas delas a gente adquiriu dos africanos. Tá ok? Então essa foi nossa aula, espero que vocês tenham gostado. O nosso praticar de hoje vai fazer umas perguntinhas sobre o texto que a gente estudou, tá bom? O que aconteceu com o comércio de escravos? Vocês acham que o comércio de escravos aumentou ou o comércio diminuiu? Muito bem, gente, o comércio aumentou. E o escambo, né, a troca de escravos, era feita através de qual mercadoria? Vamos ver aqui, ó. Através da faca, da flecha, da espada, de tecidos, barras de ferro, certo? Então, tudo isso, os escravos eram trocados, tá ok? E como era feito o comércio de escravos? Através de quê? De escambos, não é isso? E a nossa outra perguntinha: como era dividido o continente africano? Em várias nacionalidades. Por quê? Porque havia vários povos lá, certo? Tia vai explicar agora a nossa atividade. A nossa atividade é no nosso livro de História, na página 61, na página 62, na página 63 e na página 65. Na página 61 diz assim: marca as características da África antes da chegada dos europeus. As tribos viviam em harmonia, o continente era dividido em várias nacionalidades, existem muitos grupos étnicos ou não existia escravidão. Então, o que é que vocês acharem, né, que eram as características do continente africano, vocês marcam?
No número 2, vocês vão numerar como aconteceu as cenas abaixo. Tem a numeração embaixo, vocês vão colocar no lugar correto, tá certo? Na página 62, vocês vão escrever os motivos pelos quais um africano poderia se tornar escravo. Te explicou na aula. Escreva o nome de produtos que eram comercializados por meio de escambos. Escreva o nome dos principais povos africanos que foram trazidos ao Brasil. Escreva a resposta de cada uma das perguntas abaixo. No início, como eram os escravos que os portugueses compravam? O que aconteceu com a comercialização de escravos? Muitos reis estavam interessados em quê? Esses reis passaram a fazer o quê? Como esses reis passavam a viver? E quais foram os hábitos europeus que os reis africanos adquiriram? Associe o nome das doenças que matavam os negros durante a travessia: gripe, banzo, disenteria, sarampo, febre, bronquite, catapora, varíola, escorbuto e sarna. Na página 65, vocês vão dizer o tipo do povo, né? O que todo povo deve ter. O que é que vocês acham que todo mundo deve ter? Aí vocês vão lá e completam. O que os africanos não aceitavam? Como eram chamados os lugares para onde os negros fugiam? Contra quem os escravos se rebelavam? Qual era o grande pacto dos quilombos para o sistema escravatório? Escreva 2 maiores causas que levaram os donos de escravos a perseguir os quilombos. Classifique as alternativas em verdadeira ou falsa. Alguns quilombos chegaram a ser muito e grande conhecidos. O quilombo dos Palmares era Alagoas, Pernambuco. Foi um dos maiores e mais famosos. Os quilombos se formaram na época da abolição. Os africanos só resistiam à escravidão na época próxima à abolição. Os escravos lutaram desde o começo da implantação da escravidão no Brasil. Saber a existência de um quilombo fazia com que os escravos sonhassem uma vida de liberdade, comprassem suas cartas de euforia, se sentissem estimulados a fugir ou existissem rebeldias contra a escravidão. Então, essa é a nossa atividade. Espero que todos tirem 10.